Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem? E aí, gente, a gente está no nosso penúltimo, exatamente. Hoje é o nosso penúltimo dia de live e vou entrar aqui com vocês hoje, né, pra gente falar aí sobre o que tá fazendo você fugir pra comida, né? E hoje é o nosso penúltimo dia. Amanhã a gente vai encerrar com chave de ouro a nossa série de lives Você no Controle, né? Quando você passa a ter controle sobre você, quando você passa a ter controle sobre o que está acontecendo na sua vida, você não precisa comer, você não precisa ir para comida, né? E é isso que a gente vai ver hoje. Semana passada a gente falou sobre muitas coisas, essa semana a gente começou falando aí sobre emoções, sentimentos que levam para comida, né? O que faz você ir para comida? E hoje eu vou falar sobre três, né? Ontem a gente falou sobre mulheres, que foi muito legal. Recebi vários feedbacks aqui no Instagram. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre três tipos, tá? Três tipos de pessoas que buscam a comida como uma fuga, tá? E será que você é um tipo de pessoa que está buscando a comida como uma fuga? Será que você é um desses três tipos de pessoas? E é isso que você pode descobrir aqui hoje, se você é um desses três tipos de pessoa, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa live, né? Quero agradecer vocês por estarem aqui. E o pessoal tá entrando, a Ju, a Fabiana, a Rê, a Ed. Então, assim, muito bem-vindas aqui, boa noite. Vai compartilhando essa live aqui, ó, no aviãozinho, vai mandando para as pessoas que precisam conhecer e saber, né, quais são esses três tipos de pessoas aí que podem, né, estar fugindo para comida. Bom, e vamos lá então, vamos começar enquanto o Instagram vai avisando essas pessoas, né? Às vezes demora um pouquinho até ele avisar todo mundo. A gente vai fazer a live hoje só aqui no Instagram. O Facebook não tá dando para entrar, ele conecta e sai, conecta e sai. Então a gente vai ficar aqui no Instagram, tá? Depois essa live também fica salva lá no YouTube, então depois você também pode ter acesso lá no YouTube, certo? Olha só, gente, então eu quero falar para você hoje sobre esses três tipos de pessoa, tá? São três tipos de pessoa bem diferentes, onde elas buscam na comida a fuga delas. E o primeiro tipo de pessoa são as pessoas carentes, né? São as pessoas, sabe aquelas pessoas que elas querem se sentir amadas o tempo inteiro? Elas buscam o amor das pessoas o tempo inteiro. Mesmo das pessoas que elas não conhecem, mas elas estão sempre ali tentando fazer o quê? Tentando buscar a aceitação dessas pessoas, né? E é um dos motivos pelo qual ela come, tá? Porque ela sente um sentimento de falta o tempo inteiro. É um sentimento de falta que faz ela fazer o quê? Esse sentimento de falta leva ela para a comida, né? Mas por que essa pessoa carente ela se preocupa tanto e ela busca tanto a aceitação das pessoas? Por que será? Por que essa pessoa fica buscando ali a aceitação? Primeiro, porque essa pessoa ela é uma pessoa carente, né? Todas as pessoas carentes, ela precisa da opinião dos outros. Ela precisa da opinião dos outros sobre a vida dela. Ela precisa da opinião dos outros para ela em si, pelo físico dela, pelo profissional dela, por todas as áreas da vida dela. E com o emagrecimento não é diferente. Essas pessoas, boa noite, quem tá chegando aqui agora? Tainá, tudo bem? A Lu tá aqui também, Edilene, muito bem-vindas. Então, para vocês ficarem aqui por dentro do que eu tô falando, hoje eu vou falar para vocês três tipos de pessoas que buscam a comida como uma fuga, tá? Já comecei falando aqui para vocês que o primeiro tipo de pessoa... Oi, Tamara! O primeiro tipo de pessoa é a pessoa carente, né? Então, essa pessoa carente, ela precisa da aceitação das pessoas. Existe um sentimento dentro dela que é um sentimento de falta, né? Ela sente que falta algo na vida dela. E é por isso que ela busca a aceitação das pessoas.
Só que mais do que isso, quando a gente fala de emagrecimento, essas pessoas, elas querem se sentir aceita pelo outro. Mas também existe algo que é confuso dentro delas. É uma coisa que elas não sabem lidar direito. Ela quer emagrecer, mas ao mesmo tempo é tipo assim, será que eu realmente preciso emagrecer? Mas será que isso é pra mim? Será que faz sentido pra mim eu emagrecer? As pessoas falam que eu tô tão bem. E quando ela pensa esse tipo de coisa, as pessoas falam que eu tô tão bem, é porque ela dá importância pro que as outras pessoas estão pensando dela. O tempo inteiro ela busca o que o outro está pensando dela. Ela sempre pensa o que o outro está pensando de mim. E aí o que ela faz, né? Mi, tudo bem? Bianca, Alice, compartilha essa live, né? Agora o Instagram tá avisando, vai compartilhando essa live. Então, quando ela vai pensando, né, o que os outros estão pensando, ela faz o quê? Quando ela começa um processo de emagrecimento, que é o que ela mais quer, né, que aquilo atormenta a vida dela, e ela quer emagrecer, ela vai lá e começa o processo de emagrecimento. A primeira pessoa que ela encontra, pega e fala assim pra ela, você vai emagrecer? Pra quê? Você não precisa, não. Você tá muito bem do jeito que você tá. Não precisa ficar magra, imagina, isso é besteira. Você tá bonita desse jeito. Precisa não. Quando essas pessoas falam isso, ela pega pra ela isso, né? Por que ela pega? Porque ela não quer decepcionar essas pessoas. Ela precisa do amor e do carinho dessas pessoas. Então, quando ela pega isso pra ela começa a desistir do processo de emagrecimento dela. E é aí onde a preguiça bate, onde ela não tem vontade de fazer as coisas, né? Porque daí ela vai contando várias mentiras. Ah, eu não preciso mesmo. Ah, as pessoas gostam de mim do jeito que eu sou. Ah, eu já tô tão acostumada assim. Ah, nem precisa. Imagina, é verdade. Eu acho que eu nem preciso emagrecer tanto assim, né? As pessoas começam a falar pra ela assim. Essa frase é muito típica, né? As pessoas que entram comigo e a primeira coisa que elas falam é assim: eu quero emagrecer, mas eu não quero ficar muito magra. Quando ela diz isso, eu quero emagrecer, mas eu não quero ficar muito magra, é porque ela já escutou alguém falando pra ela: ó, você até pode perder um pouquinho, mas não vai ficar muito magra, hein? Ó, não vai porque você viu o fulano lá que emagreceu, você viu como ficou com cara de doente? Você viu a outra fulana lá? Como ela ficou feia quando ela emagreceu demais? Nossa, a gente nem reconhece ela. Isso vai dando forças, né? Para que a pessoa faça o quê? Não emagreça. Para que ela comece a sabotar o emagrecimento dela. Aí é onde ela perde a vontade de fazer um exercício. Aí é onde ela come cada vez mais, né? Para se sabotar. Ah, eu sei que eu não devo comer, mas eu vou comer. Ah, eu podia passar bem sem, mas eu vou comer. E ela começa a sabotar o emagrecimento dela, porque ela tá sempre preocupada com a opinião das pessoas. A opinião das pessoas na vida dela é muito forte. Simplesmente porque existe uma falta de amor. Existe ali dentro uma aceitação que ela precisa ter. E aí é onde ela começa a fazer isso, tá? Então esse é o primeiro tipo de pessoa, né? E essas pessoas, elas têm que entender o quê? Talvez você seja um tipo de pessoa assim, né? E o que você precisa entender? Você precisa entender o seguinte: nem Jesus agradou a todo mundo. E não vai ser você que vai agradar, tá? Você não vai agradar todo mundo e tá tudo bem, né? Até ontem eu usei uma frase que eu costumo usar. É muito egoísmo da sua parte achar que todas as pessoas vão gostar de você, que todas as pessoas vão te aceitar, que todas as pessoas vão te amar. Isso não vai acontecer. Então não se iluda, não pense e não precisa se importar com a opinião das pessoas, porque você não vai agradar todo mundo. E olha só, se você tá gorda, as pessoas vão falar de você. E as pessoas vão falar assim: nossa, você viu a Juliana? Nossa, menina, depois que ela teve filho, engordou, tá feia, relaxada. Olha, não faz mais nada. Não faz mais nada, tá relaxada. Relaxou de vez. A Juliana, depois que aconteceu tal coisa, nossa, engordou pra caramba. Nossa, quando ela era mais nova, era tão bonita. As pessoas vão falar isso. Se você emagrecer, as pessoas vão falar: você viu a Juliana? Nossa, ó,
Pronto, agora teve filho, agora ela quer dar uma de menininha, quer ir pra academia. Você viu como ela tá emagrecendo? Pra quê? Nem precisava disso tudo. Ou seja, o que eu quero mostrar pra você? Que as pessoas sempre vão falar de você, tá? Elas vão falar se você estiver gorda, elas vão falar se você estiver magra. Então, que você se sinta bem. Que você não deixe a opinião delas tomar conta da sua vida e você se sentir infeliz com isso. De nada adianta você estar ali ouvindo o que essas pessoas estão falando e deixando você para trás. E deixando as suas escolhas, os seus objetivos de lado. E daí quem vai viver infeliz não são aquelas pessoas, é você. Porque você está se deixando de lado, entende? Então entenda uma coisa, as pessoas sempre vão falar. Se você estiver magra, se você estiver gorda, se você estiver gostosa, se você estiver de qualquer jeito, as pessoas vão falar. Se você tá morena, se você tá loira, se você tá ruiva, elas vão falar. Então, que deixe elas falar, mas que você esteja feliz do jeito que você está, certo? Vamos para o segundo tipo de pessoa? Segundo tipo de pessoa, talvez você tenha passado por isso. E talvez você não se deu conta, porque você nunca ouviu falar disso. O fato da sua infância, né, ter acontecido algumas coisas, te leva a pensar hoje do jeito que você pensa, certo? Mas tem um detalhe, né? Tem um detalhe que pode sim te levar para a comida, tá? Isso é inconscientemente. Talvez eu falando, você vai falar assim, não, eu não penso assim. E se você refletir isso ao longo do dia, isso pode fazer sentido para você. E você parar e falar assim, não, eu já falei isso. Eu já pensei dessa forma. Eu ajo assim. E aí sim, você começa a se dar conta que isso está dentro da sua vida. E talvez você não esteja percebendo, tá? Oi, Má, um beijo. Olha só, esse segundo tipo de pessoa são as pessoas que querem viver melhor do que elas viveram na infância. Como assim? Eu estou falando de pessoas que tiveram uma infância escassa, uma infância inferior à vida que tem hoje, uma infância onde não era tão fácil as coisas, né? E muito menos, às vezes nem passou fome, às vezes pode ter passado fome, mas às vezes não precisou chegar a esse ponto. Às vezes, assim, aquelas coisas que ela queria, sabe? Como, por exemplo, um Toddy, como um Danone, um salgadinho, uma bolacha diferente. Não era algo que tinha na casa dela habitualmente. Ela não tinha aquilo na casa dela assim, com tanta frequência, né? E o que isso faz ela fugir para a comida hoje? Olha só, esse tipo de pessoa que passou por escassez na infância, ou mesmo que no mundinho dela ali de criança, ela queria algo e às vezes ela tinha que esperar muito tempo para ter aquilo, então às vezes ela queria comer uma bolacha diferente, né? Ela queria comer uma bolacha diferente. E o pai dela recebia uma vez no mês, era assalariado, ou às vezes recebia semanalmente, tinha que esperar o final de semana para comprar aquela bolacha, né? E quando ele ia no mercado comprar aquela bolacha, para uma criança, tá? Para uma criança, ela não tem noção de tempo, tá? Ela não tem. Talvez uma semana pra gente passa assim, voando, a gente sabe, é rápido. Mas uma criança, se você deixar ela esperando 5 minutos, aquilo para ela pode ser uma eternidade. Já pode ser algo para ela que seja muito difícil. Poxa, demorou muito para eu ter. E às vezes foi 5 minutos, foi um dia, ela foi ter no dia seguinte. E aí, às vezes, ela queria aquela bolacha diferente e o pai dela só conseguia trazer aquela bolacha para ela no final de semana. Quando o pai dela chegava com aquela bolacha, era a maior alegria dela. Nossa, ela ficava assim deslumbrada porque ela conseguiu aquela bolacha. E ela entendia que dinheiro, lembra que eu já falei para vocês da neuroassociação que o nosso cérebro faz? E ela entendia o quê? Dinheiro, bolacha, ou seja, se eu tenho dinheiro, eu consigo comprar o que eu quero. Se não bastasse isso, né, essa neuroassociação que ela mesma fez, que o cérebro dela entendeu,
Muitas vezes os adultos falam isso para uma criança, né? E se você quer uma dica que eu possa te dar, nunca diga para uma criança que você não tem dinheiro, tá? Nunca fale isso para uma criança. Você fale que nesse momento você não vai comprar. Mas nunca fale de dinheiro que você não tem. Mesmo que você tenha ou que você não tenha, não diga isso. E daí quando você vai, muitas vezes os pais iam no supermercado com a criança e a criança pedia alguma coisa e ele falava assim, agora eu não vou levar porque eu não tenho dinheiro. A criança entende falta de dinheiro, eu não tenho o que eu quero. E se eu não tenho o que eu quero, isso para mim é difícil. Então, o que leva ela a pensar? Eu preciso de dinheiro para ter a comida que eu quero. Juliana, aonde você quer chegar com tudo isso? Olha só. Se você passou por isso na infância, se você viveu isso, se você entendeu dessa maneira, hoje, quando você tem uma condição melhor, sabe o que você pensa? Né? Hoje você tem uma condição melhor. Hoje você consegue ir no supermercado comprar uma bolacha que você quer. Você consegue comprar um Danone. Você consegue comprar um vidro de Toddy. Você consegue comprar um leite em pó. Você consegue comprar o que você quer comer. Você consegue ir no McDonald's. Você consegue comprar uma pizza. E hoje que você tem essa facilidade, o que você entende? Você entende que hoje eu tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Existe um sentimento de poder, né? Eu posso comprar. Coisa que antes, muitas vezes, você se sentia inferior por não poder comprar. E daí hoje bate aquele sentimento de poder. Hoje eu posso comprar. E se eu posso comprar, eu vou comprar. E aí você vai no supermercado e você compra todas as besteiras. E aí isso fica na tua mente, isso repercute no seu dia a dia. Hoje eu posso comprar tudo, então eu compro, né? E isso, gente, se você começar a reparar, né, principalmente de final de semana, às vezes eu tô passando stories lá das pessoas, né? E é muito engraçado. O que as pessoas mais postam? Comida. As pessoas postam pratos de comida. Quando tá fazendo um churrasco, ela tem que postar a carne assando. Ela tem que postar... Eu tô falando mentira, gente? Vocês nunca viram stories de alguém que posta comida? Ela tem que postar a bebida que ela tá tomando. Ela tem que postar ali a carne assando. Ela tem que postar tudo, não é? Agora a gente teve a Páscoa. As pessoas tinham que postar o quê? Tinham que postar ali o ovo de Páscoa que ela ganhou, quantos ovos ela ganhou. Tinha que postar ela comendo ovo de Páscoa. Por quê? Sentimento de poder, né? É como se você quisesse ostentar através da comida. Porque um dia, né? Um dia a sua vida, a sua infância foi escassa. E hoje, quando você pode, você entende que eu quero comprar. Essas pessoas, elas conseguem ligar, elas conseguem fazer a seguinte ligação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? África, magro, pobre, fome. E o contrário é verdadeiro. Ela consegue ligar o quê? Se eu tenho dinheiro, eu compro, eu como e eu fico forte, né? E tem aquela musiquinha, né? Comer pra ficar forte, né? Pra crescer e ficar forte. Você já parou pra pensar que quando você come, você não fica forte? Você não fica, tá? Eu sempre falo isso. Quando eu ouço, às vezes, as mães, avós falando, né? Come que você tem que ficar forte. Eu falo, não. Você come pra você poder sobreviver. Se você quiser ficar forte, você vai para uma academia. E aí sim você fica forte. Quando você come, você fica gordo e não forte. Você só vai ficar forte se você malhar. Se você for lá e treinar. Daí você vai ficar forte. Só que às vezes as pessoas falam e ela não se dá conta do que ela fala. E quando ela fala, né? Come para ficar forte? Não. Isso é um dos motivos que ela pensa que ela precisa comer para ficar forte. E quando eu tô falando de dinheiro, né, da sua infância ter sido escassa, ela atribui isso
Quando eu era, lá na minha infância, quando eu era criança, eu passava vontade, às vezes eu queria alguma coisa e eu não tinha condições de comprar, e eu era mais magra. Desculpa, gente. Eu era mais magra. E se eu era mais magra, era porque eu não tinha dinheiro. Ela associa ela sendo mais magra com a falta de dinheiro. E daí hoje ela tem uma condição melhor, ela precisa ser mais cheia. Então é na cabeça dela, ela está cheia para fazer o quê? Ela está cheia, aquilo transparece assim para ela e para os outros, substância, riqueza, poder. Ju, mas não é assim. Claro que não, racionalmente não, mas o seu cérebro, a sua mente entende dessa maneira. E aí, se você come, tá? Por conta dessa neuroassociação, você vai se manter ali. Eu tinha uma cliente, vou contar pra vocês. Eu tinha uma cliente que isso era muito forte dentro dela. Ela era um desse tipo, ela era essa pessoa aqui, né? Que eu tô falando pra vocês. Deixa eu ler aqui. Oi, Alice! Você tá aqui? Que legal! Que prazer ter você aqui. A Alice Fernandes mandou assim: o que você explica sobre aqueles vídeos dos coreanos comendo exagerado? Já vi uma reportagem explicando que tem pessoas que se sentem saciados ou relaxam vendo. Olha, Alice, eu não posso opinar sobre isso porque eu nunca vi esse vídeo, tá? Eu não posso opinar sobre isso. Primeiro eu preciso ver esse vídeo para daí ter algo para te falar. Se você até quiser me mandar, eu vejo o vídeo e daí eu te falo a minha opinião sobre isso, tá? Mas eu não posso te falar porque eu não conheço. E se eu falar qualquer coisa que eu não conheço, não tô sendo verdadeira, tá bom? Então vamos lá. Eu tava falando sobre uma cliente minha, né? Então essa cliente minha, ela tinha muito isso dentro dela. Ela era uma pessoa mais que na escola que ela ia, ela era assim, mais humilde, né? E lá na escola, o que acontecia? As amiguinhas dela levavam, ela me contando, né? Hoje ela dá risada. Ela fala assim: as minhas amigas levavam pão de forma com maionese passada no meio, embrulhado no papel alumínio. E elas levavam todo dia isso de lanche na escola. E eu não, eu tinha que comer a merenda da escola. E ela olhava aquelas amigas dela desembrulhando. Ela falou que ela lembrava até o som daquele papel alumínio desembrulhando ali, sabe? E aquilo ficou muito marcado para ela. Só que assim, gente, ela não lembrava disso até eu começar a resgatar e puxar isso na memória dela, tá? Então não é uma coisa que você fala assim: ai, não, isso aconteceu comigo, é marcante. Não, às vezes você nem parou para pensar. E eu ali na sessão puxando daqui, puxando dali, e ela se lembrou disso. E ela falou que o som era muito nítido para ela do papel alumínio desembrulhando. E ela comendo a merenda e ela via as amigas dela comendo aquele pão de forma com maionese. Ela achava aquilo o máximo. Ela achava aquilo, nossa, muito rico, né? Porque as amigas dela tinham mais condições que ela. Então ela achava aquilo, nossa, que legal. Isso faz com que ela coma hoje. Por quê? É um dos motivos que ela associou na mente dela que as minhas amigas eram mais superiores, tinham mais dinheiro que eu e ela se sentia mais inferior e elas tinham que comer, elas podiam aquilo. Então hoje o que ela faz? Ela tem esse sentimento de poder e aí ela vai lá e come, e aí ela vai lá e devora, e aí ela vai lá e foge para comida, porque hoje ela tem condições. Então, se eu tenho condições, eu compro, né? Se eu tenho condições, eu vou lá e me esbaldo. É um sentimento, né? É uma palavra, na verdade. É uma palavra de eu tenho que aproveitar, né? Eu tô pensando o tempo inteiro que eu tenho que aproveitar. Eu tenho que aproveitar o rodízio. Eu tenho que aproveitar a churrascaria. Eu tenho que aproveitar essa comida japonesa. Eu tenho que aproveitar. E cada vez que ela pensa que ela tem que aproveitar aquilo, ela vai se devorando, né? E aí ela não sabe por que ela não emagrece. Ela não sabe por que eu quero emagrecer. Porque isso dentro dela tá muito forte. Porque isso dentro dela tá enraizado. Até que ela tenha consciência, até que ela ressignifique tudo isso e até que ela dê um basta nisso. Que ela mude essa história. Que ela entenda que
Tudo bem, na minha infância eu tinha uma infância escassa. Hoje eu não tenho mais. Mas nem por isso eu preciso me matar de comer, né? Teve uma cliente que passou comigo que ela contou pra mim o seguinte. Quando, gente, hoje eu não faço mais supermercado. Quando eu fazia supermercado, eu ia no supermercado e eu comprava assim. Até se chegasse na minha casa, era isso que ia ter. Era um pacote de arroz, um pacote de feijão, um açúcar, um sal, né? Não ia ter, assim, 3 pacotes de arroz. Eu nunca fui de estocar as coisas. E essa cliente, ela falou assim, nossa, um pacote de arroz, imagina! E na casa dela era ela, o marido e 2 filhos. Um era criança e um outro já era adolescente. E ela falava assim, imagina ter um pacote de arroz na minha casa. Imagina, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ter na minha casa, assim, ó, eu tenho que olhar no meu armário e ter pelo menos uns 4 pacotes de arroz. Eu tenho que olhar ali, tenho que ver uns 4 pacotes de feijão. Por quê? Porque lá atrás, na infância dela, né? E às vezes a gente não entende isso. Às vezes as pessoas de fora olham e recrimina o que tem pouco ou o que tem muito. Só que é sempre sobre a própria pessoa. Por que na minha casa isso nunca foi importante? Por que na casa dela aquilo era importante? Porque tem a ver com a sua história. Tem a ver com a sua história. Ela falava o seguinte, que ela tinha que ver aquele monte de coisa. Imagina ficar na minha casa com um pacote de arroz, já parece que aquilo vai acabar. Por quê? Porque ela teve uma infância escassa. Ela teve uma infância que realmente ela passou fome, ela passou necessidade. Então hoje na cabeça dela, ela precisa ter estoque, ela precisa ter de monte, ela precisa ver fartura, porque ela tem uma condição melhor do que ela tinha. Se ela não fizer isso, parece que ela está voltando lá atrás. E o nosso cérebro, tudo que nos traz dor, nosso cérebro não quer repetir. Então se quando ela passou fome, aquilo gerou dor para ela, hoje ela não quer passar por aquilo. Então existe um medo muito grande. Um medo de voltar a ser o que eu era. Um medo de passar fome. Um medo de ter a condição que eu passei. Então ela tem que ter sustância. Entende? E aí faz o quê? Você acha que uma pessoa que vê, né, que precisa de sustância, ela vai lá na hora dela cozinhar. Você acha que ela vai fazer para 4 pessoas uma xícara e meia de arroz? Não. Ela vai fazer 3 xícaras. Você acha que ela vai fazer lá uma medida de feijão? Não. Ela vai fazer 3 medidas. Porque tudo ela precisa ver fartura. Ela precisa entender que, olha, tá farto. Aqui eu não vou passar fome. Eu tenho de sobra. Então aqui eu vou comer. Eu vou me esbaldar de comer. Entende? Tá fazendo sentido isso para vocês? E é aí onde ela começa a comer, é aí onde ela vai para a comida e ela fica lá. E depois ela não sabe por que ela não consegue emagrecer, tá? Então isso, né, é o segundo tipo de pessoa. E agora vamos pro terceiro? Vamos pro terceiro tipo de pessoa. Qual é esse terceiro tipo de pessoa que busca comida? E aí, que tipo de pessoa é esse? É o tipo de pessoa que busca prazer na vida. Como assim? Todo mundo busca prazer na vida? Não, né? Existe um tipo de pessoa que está sempre ligado ao prazer. Esse tipo de pessoa são aquelas pessoas que elas querem facilidade na vida delas. São aquelas pessoas que procrastinam. Sabe o que é procrastinar? Procrastinar é você deixar para amanhã. Tudo é amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu começo, depois eu vejo. Tudo na vida dela ela deixa para depois. Mas o que é que ela deixa para depois? Ela não deixa o comer para depois. Ela deixa para depois o que é chato de fazer, o que é ruim, o que não dá prazer para ela. E aí ela vai deixando para depois, ó. Aí depois eu vejo, né? Então imagina assim, ó, imposto de renda. É um saco fazer imposto de renda, não é? E daí esse tipo de pessoa deixa pro último dia. O último dia esse tipo de pessoa vai fazer. É aquela pessoa que ela tá na faculdade
E ela, ai, quem que gosta de prova, né? Ninguém gosta de prova. Só que daí o que ela vai fazer? Ela vai estudar no dia que ela tem prova. No dia que ela tem prova, sabe aquele famoso a água bateu na bunda? Ela só vai fazer as coisas a hora que a água bater na bunda dela. Esse tipo de pessoa são as pessoas que buscam o prazer na vida. E aí, ela tá tão assim focada em buscar o prazer na vida dela, ela só quer o prazer na vida dela, que se você pergunta pra ela assim, ó, o que te dá prazer na vida? Uma das 3 coisas que ela vai falar pra você é comer. Comer me dá prazer. E geralmente a segunda ou a terceira vai ser dormir, né? Por quê? Por que ela gosta de dormir? Por que ela gosta de comer? Poxa, são coisas tão simples, né? Ah, eu deito, durmo, não tenho sacrifício nenhum, é tão simples. Ah, eu sento e como, não tenho sacrifício nenhum, é tão simples. E aí, ela vai levando esses prazeres para a vida dela. Ela foca no prazer, né? E ela busca incessantemente esse prazer. E um desses prazeres, que é a comida, ela tem excesso por aquilo, né? É um prazer absurdo que ela coloca. Ela hipervaloriza a comida. Porque a comida ela só tem uma função, de te manter ali sobrevivendo, tá? Então, ali de te manter vivo, sobreviver, essa é a função da comida. E aí, ela hipervaloriza aquilo, né? Nossa, não, a comida é demais. Nossa, eu amo comer, né? Sabe aquelas pessoas que falam isso? Essa é uma frase típica. Nossa, eu amo pizza. Nossa, eu amo lasanha. Eu amo chocolate. Ela hipervaloriza aquilo. Ela dá sentimento pro que não existe, né? Ela dá um sentimento pro que não tem sentimento. E por que ela faz isso? Tá? Por que ela faz isso? Primeiro, ela faz isso porque existe uma falta dentro dela muito grande, é uma ausência, na verdade, sabe assim? É um vazio, é uma ausência que ela sente o tempo inteiro. E essa ausência, ela quer fazer o quê? Ela quer compensar com excessos. E o excessos de prazeres. E um dos excessos de prazeres é a comida, né? Imagina só se essa pessoa que ela busca prazer na vida dela o tempo inteiro, só facilidade, só coisa que é legal, se ela buscasse um exercício físico, por exemplo, não vai passar pela cabeça dela fazer isso, tá? Por quê? Porque na cabeça dela vai passar o quê? Nossa, exercício físico? Acordar cedo, ter que sair da minha casa, chegar lá e ficar sofrendo? Ah, capaz, não vou mesmo. É isso que ela pensa. Porque ela quer uma vida fácil. É isso que ela quer. Ela não quer nada que exija dela. Ela quer tranquilidade, né? É aquela pessoa que, por exemplo, ela vai estudar, ela tá ali na média, né? E ela tá muito feliz porque ela tá na média. Então, ela tirando 7 tá ótimo, né? Ela passando ali tá ótimo. Ela não precisa tirar 10, não. Imagina. É só o básico ali, ó. É o básico para ela conseguir o que ela quer. E tudo isso por ausência, vazio. Existe um sentimento muito grande nessas pessoas que é o merecimento, né? Ela fala pra ela que ela merece. Ela fala pra ela que ela merece. Então ela merece. Ela conta uma história na cabeça dela que é assim: eu mereço comer. Eu mereço. Nossa, eu mereço tirar uma nota boa. Eu mereço, sabe assim? Tudo ela merece, tudo. Só que ela leva esse merecimento pro que é ruim. Ah, mas a comida é boa. Calma lá. A comida é boa desde que não seja excesso, né? Na vida, tudo é bom desde que não seja excesso. Então, se você não tiver excesso naquilo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, vou dar um exemplo assim, tá? Ah, eu não tenho paciência. Tá, mas quem falou que você tem que ter paciência? Você tem que ser equilibrada. Você precisa ter paciência quando... Você tem que ter um pouco mais de paciência quando precisar e não precisa ter paciência em algumas situações, né? Mas o que acontece? Essa pessoa que hipervaloriza, ela quer o quê? O tempo inteiro. Comer, comer, comer. E aí, é aquele tipo de pessoa que ela tá falando pra ela que ela merece. E quando ela fala que ela merece, o sentimento que está escondido ali também é a perda. Ela não quer perder, tá? Mesmo ela querendo facilidade na vida dela,
ela não quer perder, ela não quer. E o que ela faz? Então imagina só essa pessoa chegando num rodízio, tá? O que ela pensa? A primeira coisa que ela pensa, eu paguei, eu não posso perder o meu dinheiro. Então eu tenho que comer. Opa, eu vou comer adoidado. Eu não posso perder o meu dinheiro. Entende? Ela não quer perder nada. E daí ela come demais. Pensa essa pessoa num almoço, tá? Num almoço de domingo. Então ela vai num almoço de domingo na casa de amigo, família, enfim. E ela senta lá para comer e de repente ela vê lá a parmegiana que ela gosta. Ela come aquilo e daí ela sente o quê? Nossa, isso tá muito bom. Isso tá uma delícia. Ela já está saciada, mas aquilo tá gostoso, né? Que ela precisa comer mais. Ela precisa comer até, sabe assim, desabotoar o botão da calça, até falar chega. Por quê? Sentimento de perda. Eu não posso perder, tá gostoso, tá muito bom. Então eu não posso. Então eu preciso disso pra mim. Eu preciso valorizar isso. Então ela começa a comer mais. Ela não consegue pegar um pedaço de chocolate. Ela tem que comer o tablete inteiro, a barra inteira. Então ela hipervaloriza o tempo inteiro aquela comida, o doce, enfim, ela vai hipervalorizando. E olha só, né? Quando você pensa assim, eu amo chocolate, eu amo, né? E as pessoas que falam isso perto de mim, eu sempre corrijo, tá? Por quê? Você não ama o chocolate. Você ama o seu filho, você ama o seu marido, você ama as pessoas da sua família, são essas pessoas que você ama. Se eu colocasse na sua frente uma barra de chocolate ou algo que você fala que você ama, e o seu filho, ou a sua mãe, ou teu pai, ou teu marido, você trocaria essa pessoa pelo chocolate? E se você falou não, é porque você não ama isso. Então, como você pode colocar tanto sentimento em uma comida se aquilo não existe sentimento? Por que você valorizar tanto isso se não existe ali, aquilo não é real? O sentimento ele é real de pessoa para pessoa e não por coisas. Aí eu amo a minha caneta Bic. Não, né? Por que ninguém fala isso, né? Nossa, eu amo a minha caneta Bic. Ué, por que você vai amar um chocolate? Por que você vai amar um lanche? Por que você vai amar comida japonesa? Coloca sentimento na onde precisa ter sentimento. Coloca sentimento na tua relação com teu marido. Coloca sentimento na relação do teu filho. Coloca sentimento na relação com o seu pai, com a sua mãe. Coloca sentimento na relação com teus amigos. E não num pedaço de algo, né? Então você não ama aquilo, né? Agora eu quero te dar outro exemplo, né? Para você que realmente ali aumenta, né, esse valor da comida, tudo isso, eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagine algo que você gosta muito, 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 muito. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Mas eu quero que você imagine algo que você gosta muito. Imagine que você gosta de churrasco. E aí você resolve ir numa churrascaria. Nessa churrascaria, você vai sozinho, tá? Você vai sozinha, não tem mais ninguém com você nessa churrascaria. Só tem ali todas as carnes do mundo pra você, sabe? Aquelas carnes argentina, maravilhosa. Tudo ali, ó. Tudo que você gosta tá ali. Aquele monte de pessoas te servindo e você ali sentado, comendo. Eu quero que você imagine o que você vai estar sentindo ali sozinha, comendo aquele churrasco, todo mundo te servindo. Agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Eu quero que você imagine as pessoas que você mais ama. Imagina as pessoas que você mais ama, as pessoas que você mais gosta, indo na sua casa e você tendo o maior prazer de receber elas na sua casa. Só que naquele momento, né, você não tinha nada para servir. Não tinha nada na sua casa para servir. E essas pessoas sentaram em volta da mesa e simplesmente ficaram batendo papo com você, e sem comer nada. E ali ficaram batendo papo por horas,
conversando, dando risada. Qual é o sentimento que existe neste momento? Agora, observe a primeira situação e a segunda situação. O que você ia querer para sua vida? Você ia preferir a primeira situação de estar na churrascaria sozinha, comendo tudo que você podia comer? Ou você ia preferir a segunda situação, de estar na sua casa com todas as pessoas que você ama, em volta de uma mesa, sem nada, mas batendo papo, horas e horas e horas? Qual situação você iria gostar? Coloca aqui para mim nos comentários, vamos ver. Quero saber, qual é a situação que você ia gostar mais? O que você ia preferir? O quê? Se você só pudesse escolher entre uma e outra, né? Você não tem a possibilidade de você ter as duas situações. Você tem que escolher uma. Qual delas você escolheria? Vamos lá. Alice me conta. Ah lá, Tainá, estar com as pessoas que eu amo. Que mais? Quem mais? Então a Tainá preferiu a situação 2. Estar na casa dela, com as pessoas que ela ama, né? Mesmo se não tivesse nada ali para comer. E você? Que mais? Vamos ver aqui a Dani. Quem mais aqui? A Ivone, a Isa, a Alice. Coloca aqui pra mim. E olha só, né, gente? Quando você se vê, assim, diante dessas duas situações, fica muito claro pra gente, né? Olha lá, estar com as pessoas que eu amo. Quem mais? Edilene, coloca aqui pra mim. Fica muito claro pra gente, né? Que quando você para pensar nas situações e escolher algo para sua vida, e a gente está escolhendo a todo momento as coisas da nossa vida, né? A todo momento a gente está escolhendo, a gente escolhe, a gente decide a todos os momentos. E quando a gente para pensar nessas duas situações, o que a gente percebe? A gente percebe que sim, nós somos movidos por sentimento. E tudo que é sentimento, a gente deve dar isso para as pessoas. O sentimento é alguma das nossas necessidades humanas. O que move o ser humano é sentimento. Ontem eu falei para você, né, que a mídia usa muito sentimento relacionado à comida. A Doriana, né, ao Sazon, que a gente falou ontem. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que o que move o ser humano é o sentimento. E se você vai para a comida por conta de um sentimento, por que você não dá esse sentimento para outras pessoas que por falta deles também podem estar indo para a comida? Você entende? Talvez, né, o que você entendeu, talvez ali da sua vida, você esteja indo para a comida por conta de algo lá atrás que você ainda não ressignificou. De algo lá atrás que ainda tá aí, que você não melhorou a história que você conta para você. E talvez você esteja gerando isso numa pessoa próxima a você. Talvez você esteja gerando isso em um irmão, em um filho. Você esteja gerando isso nele. E é aí que essa pessoa vai repetir a mesma coisa que aconteceu com você. Olha isso, como é. Como a nossa vida realmente é ali, ó, ela vai girando, girando sempre em torno do próprio eixo. E se você não mudar isso agora, isso só vai passando, né? E é claramente que a gente sempre vai optar pela segunda situação. Porque estar com as pessoas é muito melhor. Ontem eu falei pra vocês que nós, seres humanos, a gente não vive sozinho. Nós somos os únicos mamíferos que não sabemos viver sozinho. Então, quando você vê uma pessoa sozinha, por mais que ela fale que ela está feliz, ela não está feliz. Ela queria estar com alguém. Ela queria. Às vezes você vê uma viúva, né, que fala assim, não, eu tô bem. Não, ela não tá bem. E ela gostaria sim de estar com alguém. Ela gostaria de ter uma pessoa junto com ela.
porque nós somos assim. Nós precisamos nos sentir amado. E quando você não se sente amado, você pode usar isso para você, para que você se sinta. Como? Usando algo para o seu bem. Quando você pega esse sentimento seu de vazio e coloca lá, hipervaloriza a comida, sabe o que vai acontecer? Isso vai te gerar mal. Você não vai se sentir bem, você vai engordar, você vai se olhar no espelho e você não vai gostar do que você está vendo. Isso vai desencadear um ciclo na sua vida. Isso vai prejudicar o seu relacionamento, vai prejudicar a sua profissão, vai prejudicar você como mãe, vai prejudicar a sua saúde e assim por diante. Agora, quando você sente isso e você não sabe resolver isso, então hipervalorize algo que te faça bem, como o exercício, por exemplo, que eu dei aqui que eu falei aqui, né, que eu dei uma dica. Hipervalorize um exercício, onde você vai se sentir bem, onde você vai se olhar no espelho cada vez melhor, onde você vai trazer aquela falta para algo positivo na sua vida e não para algo negativo. Cada vez que você acorda de manhã e você vai fazer exercício, você vai se sentir mais disposta, você vai estar com energia, você vai trabalhar muito melhor, você vai estar de bom humor com teu filho, você vai estar de bom humor com teu marido, você vai querer namorar à noite, entende? Que isso tudo vai virando um outro ciclo. Só que é assim, mais uma vez, existe a faca e o queijo. Quando você acorda todos os dias, você precisa decidir que dia você quer levar. Que dia? Será que você vai cortar esse queijo hoje? Ou será que você vai continuar olhando para a faca e para o queijo? E é aí que mora a sua escolha. Só você pode decidir. Não existe ninguém que vá decidir por você. Se você não tomar a consciência e a decisão agora, não, eu vou decidir, eu quero emagrecer, eu quero me entender, você vai ficar mais anos e anos e anos aí. Porque a gente só tem o agora. A gente só tem o agora. Só, né? Ju, tem algum exercício bom para quando temos recaída? Claro, com certeza, né? Eu sempre falo do ritual da manhã, né? De você levantar, de você olhar para o sol, né? Olhar para o sol. Por quê, gente? O sol, ele é tão poderoso que ele cura a depressão, para você ter noção. O sol, ele tem esse poder de curar a depressão. Por quê? Quando você olha para o sol, primeiro, né? Quando você é uma pessoa deprimida, os seus níveis de endorfina e serotonina estão lá embaixo. O que você precisa fazer? Você precisa olhar para o sol de manhã, né? Olhar, ficar olhando mesmo. E dá para fazer isso de manhã, tá, gente? De manhã, tá? 6, 7 horas da manhã. Você olhar para ele. Aquilo a gente capta através da pupila. E aí o que acontece? Aquilo faz o quê? Faz você liberar endorfina. Semana passada falei sobre música. Mostrei para vocês. Você é capaz de mudar a sua energia em menos de 3 minutos com música, frequência. E é aí onde você começa a se conectar com você novamente. E olha que legal. Isso faz muito sentido, né? Porque quer dizer que você sempre vai ter ali, ó, você vai sempre estar ali linear, ou você vai estar sempre ali subindo sua energia autoastral, tal. Claro que não. Nós somos seres humanos, né? Eu acabei de falar, gente, a gente vive de emoção. E a gente pode sim fazer o quê? Dar umas escorregadas, a gente pode sim ter um dia que a gente não tá muito bem. E tá tudo bem. O que a gente precisa fazer? Começar a se reconectar com a gente. Quanto tempo você vai levar para você sair de onde você está? Você pode levar 1 hora, você pode levar 1 dia, você pode levar 1 semana, 1 ano, 1 década. E aí é você que escolhe. Quanto tempo você vai demorar para sair desse ciclo? Mas o mais importante de tudo é você fazer o quê? É você começar a pensar: o que me levou para esse ciclo? O que eu preciso entender que me levou para esse ciclo?
Por que eu não estou bem? O que está acontecendo comigo? É isso que você precisa observar, né? Gente, eu não sei quanto tempo que eu tenho aqui, mas ainda o Instagram não falou aqui que eu vou cair, então eu vou contar pra vocês. Eu coloquei pra vocês esses dias um livro aqui, bem legal, tá? Aqui nos meus destaques aqui no Instagram tem os livros, alguns livros que eu li esse ano, tá? Alguns eu li pela segunda vez e eu deixei lá pra vocês alguns livros que eu já li esse ano. E dos que eu li agora, uns 3 dias atrás, foi Quem Mexeu no Meu Queijo. E esse livro, gente, ele tem 60 páginas, tá? Você lê ele em 2 horas, você lê o livro. Ele é muito legal e ele fala exatamente disso, tá? E eu vou dar uma resumida aqui pra vocês. É o seguinte, você que precisa sair da sua zona de conforto, eu quero que você pare pra pensar nisso. Olha só, existiam 2 ratos e 2 duendes, tá? Então, eles eram em 4, 2 ratos e 2 duendes. Oi, Fran, tudo bem? E daí, o que acontecia? Eles estavam dentro de um labirinto. Nesse labirinto, eles precisavam achar o queijo. O que é o queijo? O queijo é o que nos motiva, o nosso desejo, né? O que a gente quer tanto na nossa vida. Isso é o queijo. Só que os ratos, eles não são racionais, eles não pensam. Então, eles agem por instinto. Então, ele cheirou, não tem queijo, ele vai para outro lugar. Cheirou, não tem queijo, ele vai para outro lugar. E os duendes são seres racionais. Os duendes pensam onde eles querem chegar, eles pensam sobre o objetivo dele, né? E isso difere eles dos ratos. E os 2 duendes e os 2 ratos estavam pelo labirinto tentando encontrar o queijo deles. E eles achavam tal. Até que eles acharam um posto lá, que no livro chama Posto C. E nesse Posto C, eles ficaram por muitos anos ali. Só que os ratos, eles faziam o seguinte, eles voltavam para casa dele e todos os dias eles saíam na corrida, como se eles nunca tivessem encontrado aquele queijo, mas eles sabiam onde estava. Mas eles vinham na corrida e encontravam o queijo. Os duendes, não. Os duendes se mudaram para mais perto e eles sabiam que o queijo estava lá. Então, o que eles passaram a fazer? Eles acordavam mais tarde, eles não precisavam mais correr, eles iam lentamente, porque eles já sabiam onde o queijo estava. E ali eles sentavam e comiam. E o rato não mudou a rotina dele. Ele fazia exatamente como se ele nunca tivesse achado aquele queijo. Um dia, aquele estoque de queijo acabou. E os duendes chegaram lá. Não, primeiro os ratos. Os ratos chegaram lá, olharam para aquilo, não tinha queijo. O que eles fizeram? Farejaram, sentiram, não tinha queijo, eles se mandaram e foram procurar outro queijo. Os doentes, seres racionais, assim como nós, eles chegaram lá e um deles, né, olhou e falou assim, quem mexeu no meu queijo? Eles não se deram conta, tá? Porque eles não observaram o que estava acontecendo na vida deles. Eles não deram conta eles não observaram que todos os dias eles comiam um pouquinho e aquele queijo não era reabastecido e que um dia aquilo ia acabar. Todo aquele entusiasmo, aquilo que ele precisava para a vida dele ia acabar. E aquilo acabou. E quando os 2 chegaram ali, os 2 ficaram inconformados. Eles falaram, como assim? Como que alguém mexeu no meu queijo? Alguém pegou. Gente, olha aí a autorresponsabilidade. Quantas vezes na nossa vida a gente não culpa o outro? Ah, porque é o meu marido. Ah, porque é o meu filho. Ah, porque é meu emprego. Ah, porque... Não. É você que não observou o que está acontecendo à sua volta. As coisas já estavam dando sinais. As coisas já estavam acontecendo. E você simplesmente não parou para observar o que estava acontecendo. Porque você fez igual os duendes. Você fez o quê? Você se mudou mais perto e ficou cômoda, porque você já sabia ali o que ia acontecer. Então, você parou de pensar. Você simplesmente fazia aquilo e pronto. E os doentes ficaram ali na casa deles e todo dia eles voltavam ali naquele posto C. Os ratos já estavam longe. E eles voltavam ali. Até que um dos doentes acordou um dia e falou assim, peraí, eu quero encontrar o queijo, mas eu fico fazendo todos os dias a mesma coisa, indo até o posto C e vendo se tem queijo? Não, ele começou a dar risada dele mesmo, que ele queria algo diferente, ele queria encontrar o queijo, mas ele estava fazendo a mesma coisa. E aí ele pegou e falou assim, não, peraí, eu tenho que fazer coisa diferente. E ele conversou com o outro.
duende. O outro duende olhou pra ele e falou assim, você tá louco? Imagina, eu vou ficar aqui porque esse queijo vai voltar. Esse queijo vai vir aqui. Alguém mexeu no meu queijo e esse queijo vai voltar. Quantas vezes a gente tem pessoas na nossa vida que nos desestimulam, que fala pra gente assim, você tá louca, você não vai conseguir. Isso não é pra você. Você não vai emagrecer, você não vai conseguir um emprego melhor, você não precisa sair disso. Tá bom do jeito que tá. Fica aqui que as coisas vão acontecer. E aí, você acaba ficando como esse duende na zona de conforto. Só que o outro duende, ele tava morrendo de medo de entrar no labirinto sozinho ali, de novo procurar queijo. Mas aquele duende pensou tanto, ele falou, eu vou. Ele foi com medo mesmo e ele encarou. E ele foi indo de posto em posto. Aí ele pensava em desistir. Ele falava assim, não, eu vou desistir. Será que eu vou encontrar queijo mesmo? Ele duvidava dele às vezes, mas ele ia, ele persistia. Até que aconteceu o quê? Depois de muito, e ele refletindo sobre tudo aquilo. Às vezes ele encontrava algumas migalhas e comia aqueles pouquinhos de queijo. Mas até que um dia, ele chegou lá no posto onde os ratos estavam, que tinha farturas de queijo. E lá naquelas farturas de queijo, ele olhou o rato já estava com uma barriga imensa, porque o rato já estava lá, ó, há muito tempo. E a hora que ele chegou, a única coisa que ele pensou era, eu deveria ter feito isso antes. Ele só se arrependeu dele não ter saído antes de lá para procurar o queijo. Mas ele aprendeu com todo esse trajeto, E aí, ele coloca uma reflexão muito legal. Ele fala assim, eu aprendi que quando algo, né? Primeira lição, você tem que observar o que está acontecendo com você. Segunda lição, quando eu vi que aquilo não deu mais, que aquilo não era do jeito que eu esperava, que você está passando por uma situação que não é legal, o que você tem que fazer? Agir rapidamente e procurar uma saída para aquilo, procurar um novo caminho para aquilo. E quando você faz isso, você só vai olhar para trás depois e vai falar assim, eu só deveria ter começado antes, mas eu cheguei onde eu queria. Entende? E aquele outro duende continuou lá no mesmo lugar, todos os dias indo no posto C ver se alguém tinha colocado queijo para ele. Gente, moral, quanto mais você agir rapidamente para tirar você de onde você tá, seja onde for, seja para você emagrecer, porque você não aguenta mais se olhar no espelho, seja do relacionamento que você não aguenta mais, seja do emprego que você não aguenta mais, seja das pessoas tóxicas que você tem na sua vida, de amigos que você não aguenta mais, seja de qualquer coisa, né? Seja da sua vida financeira que você não aguenta mais. A hora que você começar a ter esse start e mudar rápido, mas eu não sei pra onde ir, corre pra algum lugar, vai correndo que você vai achar no caminho. E se vocês se perderam, você vai virando esse labirinto, mas em algum lugar você vai sair. O que você não pode é ficar estagnado igual outro doente, porque ninguém vai fazer por você, ninguém vai te dar o queijo ali à disposição. E aí aquele doente continuou achando que alguém tinha mexido no queijo dele. E daí, gente, eu até tava contando essa história para uma outra pessoa que eu achei sensacional. E eu falei assim, e tem pessoas que é o primeiro duende. Tem pessoas que pararam lá na vida. Por quê? Porque elas continuam colocando a responsabilidade da vida delas na mão das outras pessoas. A responsabilidade das coisas terem acontecido na vida delas na mão das outras pessoas. Elas continuam criticando as outras pessoas. E olha, todo mundo pode mudar, desde que você queira. Porque ninguém muda ninguém. Ninguém tem a capacidade de mudar ninguém. Esses dias eu tava conversando com uma cliente, né? E ela falou assim pra mim, será que meu marido vai mudar? Eu falei, calma aí. Quem tem que mudar é você. Seu marido não vai mudar, a não ser que ele queira. Né? E quantas vezes a gente faz algo na vida achando que o colega de trabalho vai mudar? Às vezes você quer mudar até sua mãe e seu pai. Às vezes você quer mudar seu filho. Gente, você não vai mudar ninguém. A única pessoa que você pode mudar é você. Você mudando você consegue mudar a situação. Se você não mudar você vai continuar a ser sempre do mesmo jeito. Certo?
Ó, agora que deu pra mim que eu vou cair, né? Que agora o Instagram vai me derrubar. Gente, então olha só. Existem esses 3 tipos de pessoas que estão indo pra comida, né? Existem essas pessoas que estão paradas aí no tempo, igual eu contei essa história. Então, que você não seja. Que você seja um rato. Pense menos, haja mais. Às vezes você não precisa entender, tá? Você precisa pensar na sua vida assim, observando. Observando o que está acontecendo. Só que você não pode só ficar pensando sem ação. Você precisa, ó, agir. Agir, tá? Então, amanhã a gente tem a nossa última live. Eu vou ter uma surpresa para vocês. E a nossa live vai ser uma live surpresa. Então, eu não vou falar o tema que vai ser, porque vocês vão descobrir amanhã o tema da nossa live final. Eu só vou te falar que ela vai estar muito boa, porque a gente sempre guarda o melhor pro final, né? A gente nunca entrega o melhor assim logo de cara, a gente sempre guarda o melhor pro final, né? Então amanhã espero vocês às 20 horas aqui comigo e a gente tá junto sempre, ó. Tamo junto. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.